Olá, bom dia, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre estágio, como fazer estágio. Não posso falar bom dia. Não é todo mundo que vai estar assistindo que vai estar bom dia. Olá, tudo bom? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre estágio. Hoje nós recebemos uma pergunta bem especial para a gente refletir um pouquinho, trazendo um pouquinho de pensamento crítico. Lembra que toda vez que a gente está aqui compartilhando conhecimento com vocês, e a gente também está aprendendo e a gente também está construindo muitas questões eu trago para que a gente possa refletir junto. Por isso que você tem que deixar seu comentário aqui para a gente construindo, né, esse conhecimento contemporâneo, conseguir raciocinar dentro desse turbilhão de modificação. E a pergunta é justamente isso. É uma pergunta que talvez hoje tenha uma resposta, talvez amanhã tenha outras respostas, mas a gente vai falar dentro do que está acontecendo hoje e o que pode acontecer no futuro. É sobre fazer estágio online. A pessoa perguntou o seguinte: vale a pena fazer estágio online para a carreira docente? Como funciona? Quais as vantagens e desvantagens? Uau, vamos lá. É claro que nós estamos vivendo num mundo de tecnologias. Nós estamos ainda num contexto pandêmico onde as relações, físicas acabaram sendo distanciadas. Algumas oportunidades de estágios online, principalmente para trabalhar com ferramentas, com tutoria, para auxiliar as crianças, os jovens e os adultos de forma online, realmente tiveram um boom, porque quando aconteceu todo o contexto pandêmico, a maioria dos professores, especialmente da educação infantil e ensino fundamental, até mesmo o médio, não estavam preparados para a utilização dessas inúmeras ferramentas online, e aí precisaram de apoio, e aí a gente pega a gurizada aí que está no processo de estágio para auxiliar nesse momento. Existe, esse processo, essa possibilidade de estágio, nós não sabemos como vai ficar daqui para frente, mas também, se por um lado você tem a questão da tecnologia que está cada vez mais em voga, que está cada vez mais presente na vida de todos nós, por outro lado você tem questões que só o ambiente e o trato humano de humano para humano é capaz de fornecer. Na minha visão, o ideal é que você faça os dois tipos de estágio, o estágio presencial e o estágio online. São duas experiências diferentes. Eu estou na docência há mais de 20 anos e a experiência da sala de aula tem algumas coisas, algumas confluências com a sala online, mas no sentido de fala, no sentido de conteúdo, no sentido de ministrar aula, de preparação de aula, a gente tem que ter dos dois formatos, mas eu diria que existem algumas competências peculiares de cada exercício, de cada formato de exercício. No mundo online, por exemplo, quando eu estou dando aula online aqui do Meet, eu tenho que aprender a utilizar o Meet ou o Teams ou a qual ferramenta aí a sua instituição estiver utilizando, ou você utilizar os Blackboards, enfim. São alguns tipos de ferramentas tecnológicas. Você tem que aprender, como você coloca material, compartilha com a classe, faz essa forma de avaliação. A gente tem que aprender a falar na câmera, qual é a postura, se preocupar com coisas que você não teria antes, tipo o que eu tenho atrás, como que eu tô me comportando, que tipo de roupa, que decote que eu tô, será que se eu inclinar não vai ficar inadequado? Qual é o tipo da postura, a questão de brincadeiras que você pode fazer em sala de aula que você no mundo online fica complicado. Existe a polarização das pessoas que gravam partes e falam que você tá falando aquilo sem explicar o contexto. Às vezes é uma brincadeira que você fez de um assunto que aconteceu na sala de aula. Então existem muitas habilidades e competências que você vai desenvolver no mundo online que você não desenvolveria no sentido da sala de aula física. É necessário fazer um estágio assim? Eu acho super válido, porque você vai compreender até mesmo as aulas gravadas, como na câmera, como você falar na câmera. Então você vai aprender como tudo isso pode funcionar e até ser um mercado para você. Talvez você queira uma carreira docente, goste do mundo online e veja que você vai ser tutor dessas universidades ou professor dessas universidades que atuam no sentido online
online e até algumas iniciativas do ensino médio online, do ensino fundamental online. A gente não sabe como vai ficar daqui para frente essas questões, então é interessantíssimo você fazer sim o estágio online. Mas tem a questão presencial, o professor no sentido presencial, aí sim, principalmente ensino fundamental, médio, acho que ensino superior também, de você conseguir se comportar comportar também, mas se portar numa sala de aula, olhar o olho do aluno, né, entender como no processo de expressão corporal, nós professores vamos desenvolvendo algumas habilidades que a gente já sabe o que está acontecendo com o aluno, quando o aluno está bem, quando o aluno não está bem, quando ele está prestando atenção, quando ele não está, quando a gente tem que mudar de técnicas de ensino. Por exemplo, eu estou falando com vocês, agora eu não sei quem está conseguindo se focar, quem não está, eu não sei o que vocês estão pensando, eu não sei o que tem atrás de vocês, eu não sei se eu tenho que mudar minha linguagem para entender um pouco mais, já coisa que eu consigo fazer numa sala de aula. Quantas vezes eu já não tive que adequar forma de fala, já tive que adequar exemplos de acordo com a classe, já tive que parar no meio da sala para fazer o exercício que estava todo mundo com sono, já tive que fazer várias coisas no exercício prático, né, até mudar a matéria. Então, você entende que você está dando uma sequência de matéria, mas você percebe que a classe não entendeu a matéria anterior e você precisa da matéria anterior, desse entendimento para continuar o que você tem agora, o que você está falando agora. Então, esse feeling você acaba conseguindo só no contexto presencial. No contexto online, mesmo que todo mundo esteja com a câmerazinha ligada, o que é muito difícil, até porque, assim, primeiro que a câmerazinha ligada invade meio que a casa das pessoas. Segundo, que carrega a internet, os mecanismos tecnológicos e você acaba tendo uma transmissão pior, a gente não tem estrutura para isso. E terceiro, que todo mundo se distrai, não vamos ser hipócritas. Numa sala online, num vídeo online, é muito fácil de você perder o foco. Os estudos científicos estão apontando que você consegue manter no máximo 10 minutos focado naquele vídeo. Aí, depois disso, você vai tendo delay de apagão, né? Se você tá lá assistindo o vídeo, aí dá uma desfocada, depois você volta e você pega. Já na sala presencial, o professor consegue ver isso, consegue se adaptar, consegue trabalhar com nivelamento de turma. Já é uma coisa que no mundo online é bem difícil. Quantas vezes eu já não tive que trabalhar, eu vejo que a turma está muito, assim, destoada, alguns estão muito mais à frente, alguns estão mais atrás, e eu tenho que criar mecanismos para que aquela turma se interaja e que ela fique nivelada, trazer esse pessoal para cima para poder acompanhar o outro. Então, são duas experiências na questão do estágio, e isso é uma coisa bem interessante você ter trazido pra gente, porque assim, infelizmente, a gente acabou adotando uma postura no ensino superior também, de se preocupar tanto com conteúdos, com matérias, que a gente acabou deixando um pouco de lado o estágio. E nesse caso, o estágio, eu acredito que ele deveria trabalhar em todas as linhas, ou o máximo possível de linhas, que o professor possa ter possibilidades de trabalho. Então, o professor de biologia, ele pode estar no ensino fundamental, ele pode estar no ensino médio, ele pode estar no ensino superior, ele pode trabalhar em laboratório, ele pode trabalhar no campo, ele pode trabalhar com questões ambientais, e o aluno não tem noção disso. Então, o estágio deveria ser uma coisa para acontecer durante o período de formação, junto com o período de formação, tirando a partir das práticas de estágios os conteúdos, né, que são necessárias, competências e conteúdos para aquele exercício, e quanto mais variação, melhor, para que o indivíduo também consiga enxergar as opções. A carreira docente é riquíssima, você tem muitas possibilidades de trabalhar independente da área, independente da carreira docente que você resolva a seguir, ou de pesquisa, e infelizmente as nossas licenciaturas estão cada vez com menos procura, porque ser professor aqui no Brasil é realmente uma tarefa não tão fácil, mas recompensadora por outro lado. Então, vale a pena fazer o estágio online? Vale. Como vale a pena também você ter a experiência do estágio presencial para você conseguir trabalhar com todas as ferramentas, com todas as possibilidades e fazer aí uma educação e uma mentalidade melhor. Espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seus comentários. Um grande abraço e até a próxima.